E hoje eu continuo o sermão que eu trouxe há 15 dias atrás, quando nós estamos falando sobre o tema Quem sou eu? E esta pergunta que periodicamente nos fazemos, esta pergunta necessária para o nosso desenvolvimento, esta pergunta que tem muitas respostas, é uma pergunta que devemos fazer não apenas numa perspectiva humana, não apenas do que somos olhando para o espelho, ou fazendo a nossa declaração de imposto de renda, pensando nos nossos papéis sociais, mas principalmente esta pergunta é importante à luz do que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz claramente que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que esta imagem ela está de uma forma quebrada pela experiência do pecado. Então, se antes, no começo, refletíamos plenamente a glória de Deus, agora com um espelho que está quebrado, esse reflexo não acontece da mesma maneira. Mas felizmente a história não para aí. Veio Jesus para restaurar em nós a imagem divina. E em Cristo nós temos não apenas bênçãos extraordinárias, mas nós temos uma mudança de nossa identidade. Então hoje nós vamos continuar pensando nesse tema. Quem eu sou? Não quem eu sou no aspecto financeiro, no meu papel social, não apenas quem eu sou diante das leis do país, quem eu sou diante da minha família, mas quem eu sou diante de Deus. E diante de Deus, quem sou também diante da sociedade. O texto que nós temos refletido é o texto de Efésios, capítulo 1. Nesse texto, nós temos um louvor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um cântico de louvor, mas ao mesmo tempo que esse trecho traz o grande propósito de Deus para as nossas vidas, sobre os quais nós já falamos anteriormente, e vai louvando e bendizendo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nesta dinâmica nós percebemos também neste cântico de louvor e na dinâmica do nosso relacionamento com Deus, nós vamos descobrindo facetas de nossa identidade. Então nós vamos reler todo o texto, mas vamos nos fixar apenas em um versículo, um trecho de um versículo que fala também sobre a nossa identidade em Cristo. Então a palavra de Deus diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco com toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? No domingo passado eu falei sobre bênçãos que impactam a nossa identidade, que estão mais diretamente relacionadas à pessoa do Pai. Os primeiros versículos aí, versículo 1 até o versículo número 6, nós vemos a ação de Deus. E nós somos, então, em Cristo Jesus, abençoados pelo Pai com toda sorte de bênção. Bênçãos espirituais. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com as bênçãos materiais.
E aí ele vai apresentando em seguida várias dessas bênçãos espirituais que nós temos por meio de Cristo. Em Cristo Jesus, o Pai nos elege para sermos santos e irrepreensíveis. Então, desde a antiguidade, Deus planejou que nós tivéssemos essa identidade com Ele, e é esta ação dele em nossa vida que nos santifica e nos conduz a uma vida de perfeição. Uma vida em que buscamos a perfeição. Nós somos também predestinados pelo Pai para sermos filhos adotivos dele. Tudo por meio de Jesus Cristo. E somos também predestinados para, ao longo da nossa vida, recebermos a graça divina por meio de Jesus. Todas essas bênçãos são ações e determinações do Pai desde antes da existência do mundo. É o que diz o texto sagrado. Hoje eu quero falar sobre duas bênçãos vinculadas mais diretamente à pessoa de Jesus Cristo. O texto nos apresenta 4 bênçãos ligadas à pessoa de Jesus que tem a ver com a nossa identidade. Hoje nós vamos refletir em 2 delas. Você pode, na sequência do texto aí, ver no versículo de número 6, exatamente isso que eu estou procurando mencionar. Que nós lemos que nele, em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue. Então, podemos dizer que em Cristo, a nossa identidade é de pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. Quem eu sou em Cristo? Você pode olhar para si mesmo e dizer, eu sou um redimido pelo sangue de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo não apenas para nos ensinar boas coisas, não apenas para ser um modelo de ser humano, não apenas para cumprir profecias antigas a seu respeito, ou para confrontar a religiosidade do povo judeu naquele tempo. Jesus Cristo veio para algo maior, algo mais ainda. Jesus Cristo veio para nos redimir. E por que isso é importante? Porque, segundo a Bíblia, a nossa condição é a condição de pecadores. Quer gostemos disso ou não, nós estamos como que acorrentados ao pecado original. E Cristo nos concede, então, a bênção da redenção. Ele muda o nosso status espiritual de prisioneiros do pecado, de pertencentes ao reino das trevas, para pertencentes ao reino da luz e libertos, redimidos. Na verdade, quando nós pensamos na redenção, este é um tema que aparece em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Vocês se lembram do mais extraordinário acontecimento registrado no Antigo Testamento? Você lembra qual foi? Foi o Êxodo. Não é mesmo? Então, quando o povo estava lá durante tantos anos aprisionado no Egito, eis que Deus levanta Moisés, e nós vemos ali então uma ação redentiva, uma ação redentora de Deus. E quando Deus se apresenta a esse povo, várias vezes ele relembra isso. Depois de muitos anos de jornada lá no deserto, Deus vai relembrar o povo os seus mandamentos e quem ele é. E quando Moisés, já idoso, está falando ao povo, fazendo esse discurso final lá no livro de Deuteronômio, ele se apresenta, ou ele fala como é que Deus se apresenta. E ele diz assim, Deus falando para o povo através de Moisés: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Então esse é o pano de fundo, essa ideia de redenção é muito presente no Antigo Testamento. Deus se apresenta como um Deus redentor do seu povo. E a palavra aqui, na língua original, nesse texto de Efésios, apolutrosis, significa o livramento mediante o pagamento de um preço. E quando nós temos esta ideia no Novo Testamento de livramento, nós podemos pensar em pelo menos 4 situações. Uma delas é a libertação de um escravo. As pessoas eram escravizadas e, eventualmente, alguns desses presos fugiam. Ou alguns desses presos, desses escravos, eles não interessavam mais ao seu dono. Então, quer fosse a situação de um escravo fugitivo e que foi resgatado, que foi preso novamente, quer a situação de um senhor de escravos que não quisesse mais o seu escravo, eles eram levados para o mercado de escravos. E ali no mercado de escravos, uma outra pessoa podia comprar aquele escravo. Mas havia uma outra situação. Quando alguém queria, por um laço de afinidade, por qualquer outra razão, comprar o escravo e libertá-lo. Então, este ato de comprar um escravo no mercado dos escravos e libertá-lo era
chamado de remissão ou de redenção. Também poderíamos falar da liberdade de um condenado à pena de morte. Alguém era condenado à pena de morte, mas eis que alguém, por alguma circunstância, resolvia comprar a liberdade daquela pessoa. Ou então havia uma decisão judicial favorável àquela pessoa e ele era então redimido. Ele era libertado. Lembra da situação de Jesus e Barrabás? Barrabás foi alvo de um processo de resgate, quando Jesus Cristo acaba sendo escolhido para a morte ao invés do próprio bandido. Também havia a situação de uma libertação de um prisioneiro numa situação de guerra. Nós sabemos que até nos dias de hoje, em situações de conflito, não há apenas mortos, mas há pessoas também, soldados, que são aprisionados. Então, a operação de resgate, ela implica na libertação dessas pessoas. Obviamente, uma libertação de um prisioneiro de guerra pode acontecer por duas vias. Pode haver uma negociação, e aí então, aqueles prisioneiros são libertos a partir de uma negociação, troca de prisioneiros, ou pode haver uma invasão no local onde aqueles prisioneiros estão, e há então resgate. Algumas dessas operações de resgate são bem-sucedidas, outras mal-sucedidas. Quem não se lembra, na década de 80, quando Jim Carter entrou no Irã, para resgatar alguns reféns americanos, e não deu certo esta operação. E isto lhe custou muito caro, inclusive. Mas nós temos aqui esta ideia de uma pessoa que é libertada por uma ação externa, em que ela é tirada de uma situação de aprisionamento. Em todos esses casos, há um ponto comum. A pessoa que é redimida, a pessoa que é libertada, ela não tem a capacidade de libertar a si mesma. Ela está muitas vezes diante de uma situação de dívida ou de aprisionamento que ela não tem como pagar, que ela não tem como resolver pelos seus próprios meios. A gente diz assim, no relacionamento familiar ou às vezes num relacionamento próximo com alguém, quando a gente pisa na bola e a gente procura fazer alguma coisa para compensar aquele erro, aquela falha, a gente diz, eu me redimi agora com você, não é isso? Já deve ter usado essa expressão ou ouvido essa expressão. Eu me redimi com você fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, no sentido bíblico, não existe essa ideia. Eu não posso chegar, eu me redimi. Esse é um verbo que você não conjuga na primeira pessoa. Porque o ato da redenção, ele acontece sempre por uma ação de outra pessoa que tem o poder de redimir você, e não você próprio. Percebe a diferença? Então, no sentido bíblico, no sentido histórico, a redenção sempre exige um elemento de fora. Alguém que vem ao seu encontro, alguém que vem ao encontro daquele que está prisioneiro nas dívidas ou qualquer uma outra situação, e ele está disposto a pagar um preço para essa redenção. Seja um pagamento pecuniário, seja um pagamento que ele faz por correr um risco, por fazer uma invasão, colocando em risco a sua própria vida. Nós temos na Bíblia Jesus como aquele que nos redime, que nos resgata. E a Bíblia fala que ele pagou, de fato, um alto preço por isso. Não foi um resgate fácil, não foi um resgate barato. Porque o que custou ao próprio Redentor Jesus esta nossa redenção? Ele pagou como? Ele pagou com o seu sangue. E aí nós temos então uma conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando lá no Antigo Testamento, preparando a mentalidade das pessoas para o que vai acontecer na cruz, preparando as pessoas para olharem para Jesus como Cordeiro de Deus, há uma série de atos e rituais que vão nos mostrando e nos trazendo uma compreensão sobre esse tema. Por isso que tantos anos atrás, quando o povo vai ser redimido, vai ser retirado do Egito, vai sair de uma situação de aprisionamento, naquela noite da redenção, um cordeiro é morto. E o sangue do cordeiro é passado nos umbrais das casas. E onde havia o sangue do cordeiro, haveria a redenção daquela família. Preço de sangue. Não apenas naquele ato, daquele cordeiro que foi imolado na noite da Páscoa, mas depois os rituais do Antigo Testamento, cada ritual que tinha a ver com o pecado, havia derramamento de sangue. E por que derramamento de sangue? Porque o sangue, no contexto bíblico, é algo extremamente precioso. Por isso o apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 1, 18 a 20, porque vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, como um cordeiro conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esse texto aqui tem muitos detalhes que envolvem a redenção, mas eu quero destacar apenas o fato de que o que foi pago por nós, pelo sangue de Jesus, este sangue é algo muito precioso. Porque sangue, no contexto bíblico, significa vida. Então, como se dissesse, vocês foram redimidos através da vida de Jesus, uma vida que foi doada, uma vida que foi entregue. E a prova desta vida é o sangue que foi derramado. Isso porque um corpo sem sangue, ou um corpo onde não circula o sangue, é um corpo sem vida. Para que possa haver existência, esse sangue tem que estar circulando num corpo. Se não há a vida no corpo, o sangue também deixa de circular. Por isso que a Bíblia fala sempre que há vida no sangue. Então nós somos resgatados por um altíssimo preço. Pelo preço de sangue. Pelo preço da vida de Jesus. E só esta compreensão deveria nos fazer valorizar muito esta redenção. Porque, mesmo no sentido literal, o sangue de Jesus foi derramado. Derramado durante todo o processo do seu julgamento e tortura. Foi derramado ali na cruz. E sabemos que, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, foi um preço muito alto. Jesus entrega a sua vida e a entrega de forma absolutamente dolorosa. Quando nós somos redimidos, quando nós somos resgatados, nós não estamos então mais numa condição de escravidão espiritual. Uma pessoa podia ser escravizada lá no contexto bíblico, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, por várias razões. Uma delas era por conta dos seus débitos. A pessoa ia administrando os seus bens de uma forma errada, ou então ela cometia um determinado crime. E aí ela tinha que pagar por isso. E ela teria como último estágio desse processo de pagamento de faltas, de pagamento de débitos, a escravidão. Ou seja, eu não tenho mais saída, então eu não vou ficar aqui como prisioneiro. Não havia muito essa ideia de prisão naquele contexto do Velho Testamento. Havia a ideia de ser escravo. A pessoa que estava numa situação de opressão, numa situação de débito, numa situação de aprisionamento, numa situação de conquista, o povo conquistava o outro. O que ele fazia? Ele pegava aquele povo e transformava aquele povo em escravo. E a própria pessoa muitas vezes entregava o seu corpo para ser escravo quando ele já não tinha mais medo de pagar nada. Lembra da experiência de José do Egito? José do Egito foi administrando ali as coisas de Faraó. A fome foi tão grande que as pessoas não tinham mais como pagar o alimento. E eles no final entregaram o seu próprio corpo. E dizer, olha, nós estamos aqui prontos a serem seus escravos, Faraó, por toda a vida, desde que o Senhor preserve a nossa vida. E nós vemos esse sistema em todo o Antigo Testamento. Dívidas impagáveis. Vemos essa situação agora terrível que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de trabalhadores sendo resgatados em situações análogas à escravidão. Ou seja, o escravo está ali, ele não tem condição de resolver o seu problema, ele tem uma dívida que é impagável e o seu corpo está sendo ali explorado. Esta é a condição de um escravo. Na cruz, nós encontramos então o perdão, a redenção. Porque na verdade, no sentido espiritual, a nossa dívida diante de Deus é impagável. Aí voltemos então à pergunta original. Em Cristo nós somos redimidos. Em Cristo nós saímos de uma situação de libertação de um poder opressor. Tanto o poder do maligno quanto o poder do pecado. Mas nós temos uma outra realidade que tem a ver com a nossa identidade vinculada a isso. O texto diz que em Cristo nós temos a redenção e nós temos o perdão dos nossos pecados. O texto diz que nós somos perdoados pela riqueza da graça de Deus. Então, eu e você somos perdoados pela riqueza da graça de Deus. Quem é você? Você é uma pessoa perdoada pela graça de Deus.
Eu sou alguém perdoado pela riqueza da graça de Deus. Perdoar originalmente significa levar embora, quitação completa. Nós ouvimos aqui a Thaís cantando agora há pouco, a verdade bíblica, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O perdão de Deus é completo sobre a humanidade, porque a sua graça é sem limites. Pense aí em bilhões de pessoas que vivem no mundo. E não apenas as que vivem no mundo hoje, mas todos aqueles que vivem nesse mundo desde a sua criação. Quantos pecados acumulados de toda esta raça humana. Somente uma graça infinita, somente uma graça sem limites poderia perdoar todos esses pecados. A sua capacidade, a minha capacidade de perdoar é tão limitada. Se você vive num contexto, se você viveu num contexto em que houve muito abuso, em que houve muita exploração, em que não houve o amor devido pelo seu pai, pela sua mãe, há uma grande possibilidade de você se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, uma pessoa que tem dificuldade de enfrentar a incompreensão dos outros, porque você foi sendo machucado. Mas esta é a sua condição humana. A condição de Deus é diferente, porque Deus é fonte de toda graça. Então, ainda que ele seja constantemente ofendido e magoado e machucado, e ele sofra com os pecados da humanidade, mas a sua graça em Cristo Jesus, ela é inesgotável. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você e eu somos pessoas perdoadas pela graça de Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, nós lemos: Deus nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenança e que era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Nos nossos relacionamentos humanos, quando alguém nos fere profundamente, pode ser que você diz: olha, eu perdoo você, está perdoado, mas é só dessa vez. Se você fizer de novo, não tem chance. Já viu esse tipo de situação? Se você fizer de novo, eu não tenho como lhe perdoar. Tá certo? Então, receba esse perdão, mas não pise na bola de novo. Porque senão, não vai ter jeito. Com Deus não acontece isso. Porque o perdão de Deus é ilimitado. O que precisa haver para você se apropriar do perdão é o arrependimento. E aí você pode, de fato, se arrepender mais de uma vez. Isso é uma possibilidade. Na verdade, isso acontece. Quem é que pode dizer que eu cometi esse pecado uma vez e nunca mais cometi aquele pecado? Eu me arrependi e falhei de novo. O fato de você falhar de novo não significa que necessariamente não houve arrependimento. Pode ter havido um arrependimento sincero naquele momento, mas tempos depois, em situações adversas, você volta a cometer o mesmo pecado. Mas felizmente, a Bíblia diz, e há uma promessa de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Qualquer que seja o pecado, quantas vezes ele for cometido. E sentir-se perdoado por Deus é muito importante para uma vida cristã saudável. Sentir-se perdoado por Deus é fundamental para você, para o seu bem-estar psicológico e espiritual. O diabo pode tentar lançar no seu rosto os pecados do passado. O diabo pode ficar acusando você, dizendo: olha, agora não tem jeito, de novo, você é muito cara de pau, como é que você vai se apresentar diante de Deus agora de novo com esse pecado? Não tem jeito. Mas isso é uma mentira diabólica. Porque felizmente a graça de Deus é rica, é abundante. Tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com seus erros. Elas dizem: olha, dessa vez não dá. Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Tem gente que quer ser mais divina do que Deus, né? Mas não! Se você de fato se mergulha nessa graça de Deus, ela vai transformar você. Você não vai viver em pecado, mas ela se renova em sua vida cada vez que você precisar. Então, quando nós estamos pensando aqui em quem somos diante de Deus, nós temos que levantar as mãos para o alto e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu fui libertado da pena do pecado. Eu fui libertado do domínio do pecado. Mas agora eu te louvo, Senhor, porque mesmo quando eu falho algumas vezes, mesmo quando eu erro, o teu perdão está disponível para mim. Eu sou perdoado. Meu passado foi esquecido, foi apagado, e o meu presente eu estou podendo recorrer ao Senhor para viver como alguém que é perdoado. O perdão de Deus, meus irmãos, é completamente diferente da condição do perdão humano. Quando alguém numa situação muito séria
quebra os princípios básicos de uma boa convivência na sociedade, de honestidade, ela pode se tornar uma pessoa prisioneira. E aí, então, essa pessoa precisa, muitas vezes, agir de uma determinada maneira para que ela possa ser, de alguma forma, perdoada, para que ela não seja penalizada. Pense, por exemplo, em alguém que é preso porque estava envolvido numa falcatrua, numa coisa errada, e aí, então, chega lá diante do delegado, diante de uma autoridade, e ele diz assim, olha, nós queremos que você coopere conosco, nós queremos que você coopere com a justiça. Se você delatar outras pessoas que fizeram com você isso, ou se você tem uma informação sobre alguém que está por trás desse esquema que é muito mais profundo, muito maior, então você vai poder ter a sua prisão relaxada. Você vai para a prisão domiciliar, vamos colocar tornozeleira em você, e quem sabe, em pouco tempo você está de novo em casa. Topa? E aí a pessoa muitas vezes topa isso, às vezes até falando mentiras. Com Deus não funciona assim. Com Deus não tem esse tipo de negociação. Você vai ser perdoado se você delatar alguém, se você colocar a culpa em alguém, se você entregar alguém. Na dinâmica do relacionamento humano, nós precisamos às vezes de tempo. Olha, estou magoado com você, eu até perdoo você, mas olha, eu vou precisar de um tempo, um longo tempo, para provar que você não está me enganando. Então, eu preciso de um tempo para completar esse perdão. Com Deus não acontece isso. Nada desta lógica funciona diante de Deus. Eu não sou perdoado, você não é perdoado por delatar outras pessoas, por fazer promessas, por provar a sua inocência. Não, você está enganado. Eu quero que você me perdoe, que você não me puna, porque eu não fiz isso, não foi exatamente assim. Não é porque teve um bom comportamento, não é porque você, como um prisioneiro, leu bastante livro na prisão e não fez confusão nenhuma, não. O nosso perdão, ele se baseia exclusivamente nos méritos de Jesus. É porque outra pessoa recebeu a sua punição. Nós sabemos que diferentes tipos de crimes têm diferentes tipos de punição. Já no Antigo Testamento era assim, dependendo do que a pessoa fazia, ela tinha um tipo de punição. Ela tinha que haver um tipo de restauração, maior ou menor, dependendo da gravidade da pena. Assim funciona o sistema judicial em todo o mundo. Uma coisa que pode ser um crime, pena de morte, num país pode não ser em outro. Lá na Tailândia, por exemplo, em vários países do Oriente, se a pessoa entra no país, ou se a pessoa está no país portando drogas, mesmo que seja uma quantidade pequena, ela pode ser condenada à morte. Em outros lugares do mundo isso não acontece. Cada lei, e nos Estados Unidos, inclusive, cada estado tem as suas próprias leis, que indicam que uma pessoa poderá ser condenada à morte ou não, dependendo da gravidade do seu crime. Na estrutura judicial de Deus não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós, quer você se considere muito pecador ou bem pouquinho pecador, todos nós estamos condenados à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Como nós somos pecadores, a nossa condenação é a morte. Por isso a graça de Deus, a imensa graça de Deus, é que pode resolver o nosso problema. Porque nós não temos uma condenação leve. Nós não temos uma condenação que você possa fazer alguma coisa para minimizá-la, para diminuir. Não existe tornozeleira eletrônica espiritual. Não. Você e eu temos a graça de Deus que nos tira do corredor da morte, que nos liberta para a vida e para uma vida de perdão pleno. Quem sou eu? Se você olha para si mesmo, apenas na perspectiva humana, pode ser que você fique desanimado, pode ser que você fique abatido, ou pode ser que você se sinta orgulhoso, vaidoso, olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei. Nenhum desses dois sentimentos é saudável. Nem a baixa autoestima, nem o orgulho, nem o sentimento de inferioridade, nem o sentimento de superioridade. Para evitar esse dilema, pense frequentemente em quem sou eu em Cristo Jesus. Quem sou eu em Cristo Jesus? A Bíblia fala muito sobre esse relacionamento, em Cristo, você em Cristo, Cristo em você. Porque o nosso relacionamento com Cristo, de fato, muda a nossa identidade. Pode ser que nós não estamos vivendo de acordo com esta nova identidade, mas você já tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Vamos fazer uma comparação aqui com o casamento.
há cerca de 35 anos atrás, quase 35 anos atrás, eu me casei com a Dora. Antes do casamento, eu era uma pessoa solteira. Essa era a minha identidade. Constava lá nos meus documentos, solteiro. A partir do dia 16 de julho de 1988, houve uma coisa que mudou na minha identidade. Eu me tornei uma pessoa casada. E isso mudou outras coisas na minha vida. Eu ganhei um novo status. Depois de casado, há algum tempo, tendo um relacionamento íntimo com a minha esposa, eu mudei um pouco mais a minha identidade. Eu passei, ao invés de ser uma pessoa que era solteira antes, sem filhos, eu passei a ser um casado com filhos. Eu me tornei pai. E depois de algum tempo, depois de mais alguns anos, por conta de tudo isso, eu me tornei avô. Você percebe? O meu relacionamento com a minha esposa foi mudando aspectos da minha identidade e dos papéis que eu exerço. Assim também acontece conosco e com Cristo. Quando você começa a se relacionar com Cristo, a sua identidade vai sendo transformada, vai sendo mudada. E o detalhe é você procurar andar em sintonia com a sua nova identidade. Quem sou eu? Quando eu olho para o que a Bíblia diz a meu respeito, e você que é um cristão verdadeiro que aceitou Jesus, também olha para você nessa perspectiva, você pode dizer, não precisa dizer com orgulho, porque não é motivo de orgulho, é graça de Deus. Mas você pode dizer, eu sou abençoado com muitas bênçãos espirituais. Eu sou alguém eleito para ser santo e irrepreensível. Eu sou predestinado pelo Pai para ser filho dele. Eu sou predestinado para viver diariamente debaixo da graça divina, experimentando essa graça. Eu sou remido pelo sangue de Cristo, o sangue precioso de Cristo. E eu sou perdoado mediante a riqueza da graça de Deus. É muita bênção. Nós vamos continuar falando no próximo domingo sobre outras bênçãos que nós temos nesta relação com Deus, que interferem na nossa identidade, que definem a nossa nova identidade. E daqui a 15 dias, nós vamos falar mais especificamente sobre um tema que muitas vezes não é bem compreendido, que é a predestinação. O que significa esta predestinação que nós temos em Cristo Jesus? Então, o meu desejo é que você possa agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Porque mesmo que talvez as pessoas não me compreendam bem, mesmo que eu nem me compreenda bem, mesmo que eu tenha as minhas crises de identidade, mas eu quero que a minha identidade seja firmada naquilo que eu sou em Cristo, para que eu possa viver feliz, para que eu possa cumprir os teus propósitos deste mundo, para que eu possa viver para a tua glória. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra nos desafia não apenas a fazermos coisas diferentes da maioria das pessoas, mas muito antes disto, a tua palavra nos mostra que nós já somos diferentes pela identidade que temos em Cristo Jesus. Pedimos tão somente que o Senhor nos ajude a viver com esta perspectiva e com um sentimento de profunda gratidão pelo que nós somos em Cristo Jesus. E que esta profunda gratidão pelo que nós somos em Cristo Jesus nos leve a vivermos uma vida de acordo com esta nova identidade. É o que eu te peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.